Valeu, obrigado. Olha só, da outra vez que eu estava fazendo uma live, travou e aí não deu para recomeçar. Hoje, se acaso travar, nós vamos recomeçar depois, tá bom? Mas não vai ser uma live demorada, porque, na verdade, a minha intenção é de explicar sobre a questão do piso nacional do magistério, o Fundeb e a negação de alguns municípios de não pagarem o piso e este aumento, e até de alguns estados. Não é o caso do estado do Espírito Santo. O estado do Espírito Santo hoje cumpre o piso, né? Então, lembrando, pessoal, obrigado pelo retorno aí, obrigado, Crista. Olha só, em 2008 foi aprovado a Lei 11.738. Então, assim, qualquer pessoa, porque não é uma lei difícil de ser interpretada, né? É a Lei 11.738/2008. Essa lei, ela então cria pela primeira vez na nossa história um piso mínimo para o pagamento de professores no Brasil, tanto em redes municipais quanto em redes estaduais. Infelizmente, essa lei ela não inclui escolas particulares, né? Ela versa sobre a educação pública. Então, essa lei aprovada lá em 2008, ela foi um grande avanço. E, pessoal, sempre lembrando, ela foi uma lei que criou um piso, quer dizer, ela criou o mínimo que pode ou que se deve pagar a professores da educação básica nas redes estaduais e nas redes municipais. Ela não criou teto, né? Porque, assim, em várias funções no Brasil você vê teto, né? O teto do judiciário, o teto do Ministério Público, o teto de não sei quem. Nós não temos teto, nós temos um piso mínimo, né? Foi criado justamente para que o salário de um professor, de um profissional da educação, não fosse tão vergonhoso. Por isso foi criado esse piso. E mesmo assim, ele considerando o trabalho de um profissional da educação, ele é ainda um salário vergonhoso. Então, a lei ela diz muito claramente assim: o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação. Isso está na lei, quer dizer, não pode se pagar menos do que isso. E deveria ser aplicado também a aposentados. A lei também afirma isso. O valor que esse piso deve ser ajustado, ele não depende de um presidente ou do MEC decidir qual vai ser esse valor, porque fica aquela discussão assim: o governo X anunciou deu um aumento maior, o governo Y. O governo federal, ele apenas anuncia, porque não é ele que paga em grande parte esse piso. Então, assim, nós vimos essa semana o MEC anunciou um aumento de 15% sobre o piso nacional do magistério. No ano passado, se vocês lembrarem, né, o presidente anterior anunciou um reajuste de 33%, porque, na verdade, no ano passado, em 2021, não houve o reajuste, então acumulou 2 reajustes. Mas não é o governo federal que paga por isso, ele apenas anuncia. Por quê? Porque a lei diz que o reajuste será dado com base no percentual do crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. Então se observa, por exemplo, o índice dado esse ano, se observou qual foi o aumento de investimento em alunos do ensino fundamental nas regiões urbanas do Brasil. Então esse índice é que dá o índice do aumento que é anunciado pelo governo federal, mas quem deverá pagar isso são os estados e municípios. Em grande parte, esse dinheiro não sai do governo federal. O governo federal apenas complementa quando existe a necessidade de complementar. E aí, pessoal, o que acontece, né? Há muito tempo, desde que o piso foi criado, que muitos municípios se negam a pagar o piso. Então alguns estão dando a desculpa agora assim: é porque do novo Fundeb a gente precisa rever a lei e não sei mais o que. Isso é uma bobajada, porque grande parte desses municípios que se negam a pagar agora, nunca pagaram também.
Então, assim, isso é uma conversa fiada danada, né? E a lei, pessoal, olha só, e é essa questão que a gente tem que, né, sempre usar a lei a nosso favor e para defender esse ponto de vista, porque não há argumento fundamentado e sólido que possa efetivamente rebater o que a lei diz. Porque a lei diz o seguinte, que se caso, isso no artigo 4º, você pode olhar isso no artigo 4º e 5º da lei, caso um município ou o estado não consiga pagar o piso mínimo, ele recorre à União e aí sim o governo federal vai complementar de tal forma que esse município ou esse estado atinja o mínimo. Mas, para tanto, estados e municípios têm que comprovar ao governo federal que não tem capacidade de pagamento. E aí é que fica o não entendimento. Por que é que os municípios, sabendo que se eles não têm condições de pagar o piso mínimo, que eles possam recorrer ao governo federal para complementar, por que eles não fazem? Fica parecendo, eu não quero ser leviano, mas fica parecendo que então os municípios ou os estados não têm como comprovar ao governo federal que eles não têm capacidade de pagamento, certo? Aí vem a coisa assim, mas esse dinheiro que paga, porque o Fundeb é que da onde sai a maior parte do pagamento de professores e profissionais da educação, tanto nos estados quanto nos municípios. O Fundeb, pessoal, assim, para aqueles que às vezes não se atentam muito ao financiamento, o Fundeb, ele é um fundo, ele é o nosso principal fundo de financiamento da educação. Ele foi um avanço enorme nesse quesito, né, no Brasil. O Fundeb foi criado ainda lá em 1996 pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, com o nome de Fundef. Naquela época, ele era vinculado apenas ao ensino fundamental, por isso se chamava Fundef. Em 2006, no governo Lula, o Fundef foi transformado em Fundeb, ou seja, ele se expandiu para toda a educação básica, da creche até o ensino médio, passando pelo EJA, enfim, né, por todas as etapas e modalidades de ensino que tem na educação básica brasileira. Alguém está pedindo para eu repetir a lei? É a Lei 11.738/2008, certo? Então, pessoal, o Fundeb, em grande parte, ao contrário do que a gente imagina, ele não é um dinheiro do governo federal que o governo federal dá para os estados e municípios. Porque, a rigor, não existe um Fundeb, existe 27 Fundebs. Cada estado e o Distrito Federal tem o seu Fundeb. E de onde vem o dinheiro desse fundo? Dos impostos e recursos arrecadados nos próprios estados e municípios. Então, assim, é uma cesta de impostos, né, e contribuições que formam o Fundeb. Por exemplo, parte do ICMS, parte do IPVA, parte do IPI, parte do fundo de participação dos municípios, parte do fundo de participação dos estados. Então, assim, grande parte do dinheiro do Fundeb é formado pelo dinheiro arrecadado nos próprios estados e municípios. E o governo federal, ele complementa esses fundos, mas a parcela do governo federal nesses fundos é a menor parte. A maior parte desse dinheiro sai dos estados e municípios mesmo, certo? Olha só, quando a gente fala do Fundeb, lembrando que o Fundeb, ele nasce lá com o nome de Fundef, em 1996, em 2006 ele é transformado em Fundeb, com validade até o ano de 2020. E aí, se vocês estão lembrados, em 2020 foi aprovado o novo Fundeb. O novo Fundeb, a partir de 2020, ele prevê um aumento da participação do governo federal nas receitas dos Fundebs dos estados e do Distrito Federal, que é distribuído, obviamente, entre os municípios também. Então, por exemplo, até 2026, a participação do governo federal, que era de cerca de 10% até 2020, até 2026, esse percentual deve chegar a 23%. Quer dizer, ele tem aumentado
né, ano a ano, até chegar em 2026, se eu não me engano, 2025, a 23%. Então, na verdade, assim, a participação do governo federal aumentou. E aí, a gente viu mais uma vez a AMUNES, que é a Associação, né, dos Prefeitos dos Municípios, divulgando uma nota, eu acho que todo mundo viu isso nos jornais, orientando as prefeituras a não pagarem esse aumento. Por quê? Porque os prefeitos alegam, essa associação dos prefeitos, essa associação dos municípios alegam que como foi criado um novo Fundeb, que ampliou para 70% o gasto do Fundeb com profissionais, porque assim, não sei se vocês conhecem isso, mas eu acho que sim, né? No antigo Fundeb, no Fundeb de até 2020, os estados e municípios tinham que gastar no mínimo 60% do Fundeb, no mínimo, com os profissionais da educação. A partir do Fundeb de 2020, esse percentual passou a ser de 70%. Então, o mínimo, tá? Que os municípios e estados devem investir desse dinheiro no pagamento de profissionais da educação é de 70%. Então, essas associações dos municípios e dos prefeitos alegam que, como foi criado um novo Fundeb, o cálculo para corrigir o piso nacional tem que ser mudado também. Ora, nem o antigo Fundeb, nem o novo Fundeb, nem a lei do piso fala que Fundeb e lei do piso estão atreladas. Se uma modificar, a outra tem que modificar também. Não existe uma vírgula falando sobre isso. E a própria advocacia da União, num recurso, né, impetrado lá no ano de 2021, disso, olha, não existe uma outra forma de calcular. Então, o que vale é o que está escrito na Lei 11.738. E ponto. Não há o que se discutir sobre esse assunto. E mais, assim, como eu disse antes, assim, é muita cara de pau de alguns municípios dizerem assim, não, nós não podemos fazer esse pagamento porque mudou o Fundeb, não sei o quê. Mas antes do novo Fundeb, a maior parte desses municípios também já não pagavam o piso. Então isso é uma mera desculpa, porque daí entra na justiça, fica enrolando e não sei mais o quê. E aí, olha só, em alguns estados brasileiros, né, onde isso já foi parar na justiça, já foi parar no Ministério Público, já foi parar nos tribunais de contas, eles estão dando ganhos de causa para os professores, para os profissionais da educação, e dizendo uma coisa muito clara, que é muito interessante, que os municípios dizem assim, olha, se eu aplicar esse aumento, eu vou infringir a lei de responsabilidade fiscal, porque isso vai ultrapassar o percentual que eu posso gastar com funcionário público. Olha só, tem uma decisão, eu acho que é do Paraná, exatamente, é do Tribunal de Contas do Paraná, que diz o seguinte, e foi um entendimento também do Tribunal de Justiça da Paraíba, que no caso do pagamento do piso, isso não infringe a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque os municípios e estados não estão criando despesa nova, eles estão cumprindo uma lei federal já existente. Então, assim, um município que alega assim, eu não posso dar esse aumento porque senão eu vou ferir a lei de responsabilidade fiscal. Não é verdadeiro, porque já existe uma lei federal que diz sobre isso. Então, assim, os municípios e estados não estão criando despesa nova, porque a lei de responsabilidade fiscal, obviamente, ela vai ser infringida à medida em que estados e municípios criarem novas despesas, que não é esse o caso. Né? Os estados e municípios estariam cumprindo claramente aquilo que a lei federal já prevê, tá certo? Então, olha só, pessoal, eu como deputado, né, já estou no final de mandato, né, não fui eleito, enfim, mas olha só, no ano de 2022, nós entramos com ação no Tribunal de Contas aqui do Estado, para o Tribunal de Contas cobrar dos municípios esse cumprimento da lei do piso. Porque muitos municípios não deram nem o aumento, né, que foi anunciado no ano passado, de 33%, e não vão dar este agora, né?
E assim, em relação àqueles que são funcionários do Estado, que são professores e profissionais do Estado, o Estado do Espírito Santo, em virtude daquele aumento de 25% que foi dado retroativo no ano de 2021, o Estado está cumprindo o piso desde aquela época, e mesmo agora, quando você diz assim, não, mas agora houve esse aumento de 15%, porque tem um valor estipulado para este salário, né? Então, hoje, no caso do Brasil, o piso de um professor em início de carreira seria, com este aumento de 15%, R$ 4.420,55 para 40 horas, certo? O que daria mais ou menos R$ 2.600 para aqueles que têm carga horária de 25 horas. E aqui no Espírito Santo, o Estado continua acima desse valor. R$ 4.579 é o salário para início de carreira para 40 horas e R$ 2.862 para 25 horas. No caso do Estado do Espírito Santo, ele não é obrigado a dar esse reajuste anunciado pelo MEC em função de que o piso, o salário pago aqui está um pouquinho acima do piso. Claro que continua sendo um salário pequeno, porque o professor precisa ser valorizado. Mas no caso do Estado, da rede estadual de ensino, o piso, né, dos professores, o salário dos professores está acima do piso. Então, neste caso, o Estado não precisa, não é obrigado a dar esse aumento. Ao contrário dos municípios. Os municípios que não estão cumprindo são obrigados, sim. E aí, olha só, pessoal, é muito interessante que aqueles que são professores das redes municipais pressionem as câmaras de vereadores, porque as câmaras podem entrar, ou os vereadores individualmente, eles podem entrar com ações no Tribunal de Contas para tentar, vamos dizer assim, forçar o Tribunal de Contas a pressionar mais os prefeitos, né, as prefeituras, de tal forma que isso seja cumprido. No Espírito Santo, depois que nós entramos, no começo de 2022, nós entramos com essa ação pedindo ao Tribunal de Contas, cerca de uns 7 ou 8 estados atenderam a reivindicação e passaram a cumprir. Mas hoje ainda, eu imagino que tenha cerca de 30 municípios que não cumprem ainda. Então, nós não vamos... nós temos ainda este problema. Então, assim, os professores devem pressionar aos deputados aos vereadores, dos seus municípios, para que cobrem junto ao Ministério Público e, sobretudo, ao Tribunal de Contas, que os municípios paguem isso. E mais uma vez eu digo, pessoal, olhem lá a lei ela é de fácil compreensão, tá? Ela é de fácil compreensão, ainda que às vezes as leis são muito rebuscadas, né? Eu uso um linguajar muito rebuscado, mas essa lei 11.738, que é a lei do piso, ela é de fácil compreensão. Ela é de fácil compreensão. E usem a lei a favor de vocês e cobrem sim dos seus representantes. Então, assim, a lei do piso, ela não é uma opção. Ei, Neti, boa noite. Obrigado pela sua presença. Ela não é uma opção dos prefeitos, ela é uma obrigação, ela está prevista numa lei federal. Aí alguém, eu vi que a Muniz disse assim, mas a portaria, não sei das quantas, e desde quando uma portaria se sobrepõe a uma lei federal? Não existe isso. Então, assim, e nós estamos falando, pessoal, mais uma vez, nós estamos falando de piso, nós estamos falando de teto, nós estamos falando de piso, quer dizer, um mínimo que se deve pagar a um profissional de educação, certo? E outra coisa, vantagens, ticket, nada disso pode ser somado ao piso, né? A lei também diz isso muito claramente, mas talvez eu diga, você vai pegar a lei lá, você vai ver que ela diz claramente, né, que nenhuma vantagem, nada disso pode ser somado para que no final das contas, lá embaixo, dê o piso. O piso é o inicial, é para aquela pessoa que está começando agora, é o piso básico, certo? E a gente não pode existir de forma nenhuma
que isso seja cumprido. E é curioso, né, que eu vi o ministro da Educação falando, nós precisamos valorizar os professores. Claro, pessoal, não adianta criar escola de tempo integral, escola isso, escola aquilo, escola militar, escola não sei o quê, se a gente não tiver questões básicas resolvidas, como a qualificação e a remuneração do professor, infraestrutura das escolas, condição de acesso e permanência do aluno. Ou isso é resolvido, ou a gente vai estar sempre nesse imbróglio aí, sem conseguir resolver nada. Então, assim, é importante que o MEC também atue, né, no sentido de fazer com que estados e municípios cumpram o piso. E que o Congresso Nacional faça também. Ontem eu vi vários deputados, principalmente da base aliada do atual presidente, dizendo assim, olha aí, nós estamos valorizando, olha que bacana e tal. Ótimo. Agora ajudem os estados e municípios, ajudem sobretudo os professores, os profissionais de educação, a receber esse mínimo que está previsto na lei. Ok? É isso aí, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer, porque muita gente tem sempre me perguntado sobre isso, tá? Como é que não é? Eu vou deixar gravado esse vídeo no Instagram, tá certo? Alguém está sugerindo aqui criar um conselho regional de professor, né? Enfim, é algo a se pensar. Podemos conversar sobre isso em um outro momento, tá bom? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, eu espero ter esclarecido sobre a questão do piso, sobre a questão do Fundeb. Qualquer coisa, não deixe de ler a lei e usá-la, né, ao nosso favor e de cobrar dos nossos representantes, sejam os vereadores principalmente, mas também deputados estaduais, deputados federais, enfim, de tal forma que a gente tenha garantido isso que é um mínimo de remuneração que os profissionais devem receber. Um mínimo, certo? Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Tchau.